Graças a Deus, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, para nossa edificação nesta noite, começo de noite. Eu convido você para abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 28. Lucas 9, a partir do verso 28. A transfiguração. Vamos ficar todos em pé? Alguns irmãos já estão em pé, para ver a uniformidade entre nós. Leremos até o versículo 45. A partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. Naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Assentem-se, por favor. Eu vou ficar aqui porque os irmãos estão prejudicados com essa caixa. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos fala muito claramente sobre 3 grupos, 3 tipos de espiritualidade.
A primeira espiritualidade é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Aqueles que subiram um monte com Jesus. O segundo grupo é o grupo dos 9 discípulos que ficaram no sopé do monte, que ficaram no vale. E o terceiro grupo, poderíamos dizer, composto da pessoa de Jesus, a espiritualidade de Jesus. Nós poderíamos denominar esses 3 grupos da seguinte maneira: Pedro, Tiago e João representam a espiritualidade do monte, a espiritualidade do êxtase sem discernimento. O segundo grupo, composto pelos discípulos que ficaram no sopé do monte, no vale, poderíamos dizer que é a espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. E a terceira espiritualidade é a espiritualidade de Jesus, que pode ser caracterizada e sintetizada na espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Eu gostaria que nesta hora nós pudéssemos nos voltar para esse texto e olhar esses pontos e tirar daqui algumas lições para a nossa vida nesta noite. Em primeiro lugar, vejamos então a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, a espiritualidade do monte, do êxtase, sem discernimento. A Bíblia diz que Jesus, depois que se revelou aos seus discípulos como Messias, depois que os seus discípulos compreenderam verdadeiramente quem ele era, e nas palavras do apóstolo Pedro, dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo responde: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Diz a Bíblia que a partir daí, Jesus abre um novo capítulo no seu ministério, mostrando para os discípulos que importava que ele fosse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos pecadores, fosse condenado e crucificado, para ressurgir ao terceiro dia. Diz a Escritura que Pedro então chama Jesus à parte, passa a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso não pode te acontecer. Mas Jesus voltou-se e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Em seguida então, é que Jesus Cristo sobe o monte para orar. E diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João também sobem o monte junto com Jesus, mas eles não oram. Eles estão perto de Jesus, mas não oram. Aquilo que empolga o coração de Jesus, não empolga o coração deles. A sede e a fome que Jesus tinha de Deus, eles não tinham a mesma fome, não tinham a mesma sede, não tinham o mesmo propósito de orar. E nesse monte, coisas extraordinárias começam a acontecer. Pelo menos 4 milagres aconteceram naquele monte. O primeiro milagre que acontece naquele monte é que diz a Bíblia que o corpo de Jesus transfigurou, o seu rosto começou a brilhar, as suas vestes começaram a brilhar. E Mateus diz que as vestes de Jesus brilhavam como a luz. Marcos diz que as vestes de Jesus tornaram-se tão resplandecentes que nenhum lavandeiro da terra poderia torná-las tão brancas. Este foi o primeiro milagre. O segundo milagre que acontece no topo daquela montanha é que diz a Bíblia que aparece em glória para conversar com Jesus Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. O terceiro milagre que acontece é que diz a Bíblia que de repente uma nuvem luminosa os envelopa e os envolve. E o quarto milagre que acontece é que do meio desta nuvem uma voz divina troveja o coração daqueles 3 discípulos: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diante de tão e tantos extraordinários milagres, os discípulos estão desprovidos de discernimento.
Amados, parece que isso é um retrato da realidade evangélica brasileira. Nós estamos vivendo uma geração ávida por milagres, que corre atrás dos sinais, que buscam os prodígios, que tem fome e sede das experiências mais arrebatadoras. E há uma certa ilusão na mente de muitos crentes, de que se nós víssemos mais milagres, nós seríamos mais crentes, mais piedosos, mais iluminados no discernimento das coisas espirituais. Pois bem, estes 3 discípulos estão pisando num terreno do extraordinário, estão pisando num terreno de grandes e portentosos milagres, mas o coração e a mente deles estão vazios de percepção espiritual. Talvez as 3 gerações que mais viram milagres foram as 3 gerações mais incrédulas da história. A geração da época de Moisés, a geração da época de Elias e a geração da época de Jesus. O milagre é importante no sentido de que ele é um sinal de que Deus é real, de que Deus é vivo, de que Deus age, e nós cremos nos milagres, e nós cremos que Deus intervém, e nós cremos que Deus opera maravilhas ainda hoje. Nós professamos esta fé. Mas eu vou lhes dizer algo. Aqueles que buscam milagres, não o Deus dos milagres, muitas vezes não têm discernimento. E vamos ver em que esses discípulos estão pecando por não terem discernimento. O êxtase sem entendimento. Primeiro, eles não entendem ou não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Pedro diz: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra será de Moisés, outra será de Elias. Qual era o problema de Pedro aqui? É que Pedro estava comparando Jesus com o representante da lei e com o representante dos profetas. É que Pedro estava colocando Jesus no mesmo pé de igualdade dos grandes homens do Velho Testamento. E Jesus não é apenas um grande homem, Jesus não é apenas um grande legislador, Jesus não é apenas um grande profeta, Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é único, Ele é singular, Ele não pode ser comparado com ninguém, ainda que com os maiores homens da história. Eles não estavam discernindo a pessoa exclusiva, única do Filho de Deus. Mas em segundo lugar, eles não discerniram também, não apenas a centralidade da pessoa de Jesus, eles não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Notem vocês que quando Moisés e Elias apareceram em glória naquele monte, apareceram conversando com Jesus acerca da sua partida para Jerusalém. Essa foi a agenda daquela conversa. E a palavra partida no grego é a palavra êxodos. E o que foi o êxodo para o povo de Israel? A sua saída do cativeiro, a sua libertação do jugo opressor. E o que aconteceria em Jerusalém? Que partida era essa? Apenas uma viagem para as festas? Apenas uma visita do carpinteiro de Nazaré, a capital religiosa do mundo? Não, esta partida para Jerusalém tinha uma agenda específica e definida. Jesus estava indo para a cruz. Aquela conversa versou sobre a cruz. O que na verdade está acontecendo é que o Pai está dando testemunho que o seu Filho vai para a cruz. A lei está dando testemunho que Jesus vai para a cruz. Os profetas estão dando testemunho que Jesus vai para a cruz. E a igreja, representada ali naqueles 3 discípulos, deveria também atestar que a cruz é o centro do cristianismo. Amados irmãos, como é triste e lamentável ver que muitas vezes também a igreja contemporânea tem abandonado o velho evangelho, o antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz.
As pessoas querem curas, as pessoas querem prosperidade, as pessoas querem milagres, as pessoas querem benefícios, as pessoas estão correndo atrás de bênçãos temporais e terrenas, mas a centralidade do Evangelho é a cruz. Não há salvação sem a cruz, não há cristianismo sem a cruz, não há evangelho sem a cruz, não há igreja cristã sem a cruz. Nós precisamos de retornar à verdade central do Evangelho de Cristo. Precisamos voltar à cruz. É dela que emana o poder, é dela que emana a salvação, é na cruz que nós, povo de Deus, devemos nos gloriar. Mas em terceiro lugar, eles não discerniram a própria missão deles. Pedro disse assim: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Amados, esta é a espiritualidade da fuga, esta é a espiritualidade do não enfrentamento, esta é a espiritualidade que se enclausura, esta é a espiritualidade que busca o êxtase dos montes, dos congressos, dos acampamentos, dos retiros e dos cultos solenes, mas que não desce aos vales, onde as pessoas estão chorando, oprimidas, escravizadas, sangrando e debaixo do tacão cruel do diabo, precisando de libertação, do evangelho da graça do Senhor Jesus. Quantas vezes, amados, nós buscamos apenas a espiritualidade do monte? É bom, é agradável, é deleitoso, nós vemos coisas lindas, nós escutamos mensagens maravilhosas, nós vemos luz celestial, nós vemos milagres estupendos, mas é lá no vale que o nosso ministério deve se desenvolver. Quantos crentes que murmuram, que lamentam, que reclamam da vida. E eu gostaria de dar um conselho aqui para você. Se você nunca fez isso, vá visitar um hospital da sua cidade. Mas não visite os apartamentos apenas luxuosos, que parecem quartos de hotéis 5 estrelas hoje. Vá visitar os corredores dos hospitais públicos. Vá para aquelas áreas de sessão de quimioterapia, de radioterapia. Vá visitar as favelas da sua cidade. Vai ver o drama daqueles que sangram, que choram, que se agarram tantas vezes, como que num fiapo de vida, lutando bravamente, com um sorriso no rosto, estando em situação muito mais dramática do que a que você vive. É preciso que nós desçamos aos vales. É preciso que nós, como igreja de Deus, não fiquemos apenas numa torre de marfim. É preciso que não apenas critiquemos aquilo que está de errado neste mundo, se nós que temos a boa nova do Evangelho, não estamos descendo aos vales, não estamos entrando pelos becos, pelas ruas, pelas valas, pelas praças, pelos corredores dessa sociedade que chora, que sangra e que está oprimida, precisando de uma palavra de Deus, de uma mensagem de salvação e de esperança. Mas em quarto lugar, irmãos, eles não compreenderam nem mesmo o que era o significado do culto. Diz a Bíblia que quando Deus fala, eles temem. Mas temem não no sentido de reverência, mas temem no sentido de pavor, de medo. É a teologia do medo de Deus. Há 2 coisas aqui que nós precisamos focar, porque há 2 extremos nisso. Há muitas pessoas hoje que parecem ter muita intimidade com Deus apenas no vernáculo. Dizem, papaizinho querido. Parece que tanta intimidade, mas na vida, coisa nenhuma. Não levam Deus a sério, não têm santidade de vida, não obedecem a Deus, não honram a Deus. As pessoas que mais tinham intimidade com Deus, muitas vezes oravam assim, ó Deus grande e temível, e se curvavam, e se prostravam.
Nós não podemos ter a espiritualidade do pavor de Deus. Nós devemos ter a espiritualidade da reverência, mas da intimidade. Jesus disse: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Você não tem que correr de Deus, você tem que correr para Deus. Você pode saber que em Cristo você é aceito, você é amado. Em Cristo Deus acolhe, Deus abraça, Deus beija, Deus recebe e Deus celebra a sua volta. E você se deleitar em Deus. Temos visto tantas vezes uma espiritualidade carrancuda, uma espiritualidade sem alegria, uma espiritualidade sem exultação, uma espiritualidade que não conhece a alegria indizível e cheia de glória da presença de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem um projeto na sua vida. Deus quer que você seja santo e Deus quer que você seja feliz e muito feliz. Porque a Bíblia diz que é na presença de Deus que há plenitude de alegria, e é na presença de Deus que há delícias perpetuamente. Mas eu gostaria de olhar agora o outro aspecto desse texto. Vamos olhar a espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. É o evangelista Marcos que nos informa que aqueles 9 discípulos que tinham ficado no sopé do monte estavam discutindo com os escribas. Quando surge uma necessidade, um pai aflito, cujo filho único, desde a infância, estava dominado por um espírito maligno, mudo e surdo. E esse espírito maligno jogava esse menino na água, jogava esse menino na terra, jogava esse menino no fogo, e esse menino caía, rilhava os dentes, espumava. E esse espírito maligno o quebrava e dificilmente o deixava, sem deixá-lo prostrado e machucado no chão. Quando aquele pai, sabendo que os discípulos de Jesus estavam na região, correu com um filho perturbado, para buscar ajuda, para buscar socorro. E diz a Bíblia que aquele pai apresenta o seu filho aos discípulos. E os discípulos, que já tinham tido vitórias em outras causas semelhantes, fracassam. Eles não puderam. Demonstraram-se fracos, impotentes, despreparados. E por quê? E por quê? Amados irmãos, prestem atenção. Quantas vezes as pessoas aflitas, desesperadas, o mundo está procurando resposta na igreja e não encontra. Pessoas que vêm com os seus fardos, com as suas angústias, com as suas mazelas, com os seus pecados, com os seus vícios, com a sua escravidão, com a sua opressão, e buscam a resposta e uma solução na igreja, e a igreja está impotente, e a igreja está sem poder. O que é triste é que aqueles 9 tinham perdido o foco. Em vez de eles estarem orando, em vez de eles estarem jejuando, em vez de eles estarem fazendo a obra de Deus, eles estão discutindo com os opositores da obra de Deus. Preocupo-me sobremodo quando nós transformamos algo bom em algo estéril. Eu não estou dizendo que não haja espaço na igreja de Deus para apologética. Eu creio que haja. Eu creio que a discussão é necessária. Eu creio que o esclarecimento da verdade é oportuno e absolutamente necessário na igreja. Mas o grande problema é que tantas vezes, meus irmãos, nós nos reunimos domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, em escolas dominicais, em cultos de semana, em domingos à noite, e nós discutimos e voltamos a discutir e tornamos a discutir e discutimos outra vez, e participamos de congressos e vamos a simpósios e participamos de acampamentos, e fazemos isso 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 vezes, e não atravessamos a rua para falar de Jesus para o vizinho. Nós precisamos não apenas discutir,
mas fazer a obra de Deus. Não podemos apenas encher a nossa cabeça de conhecimento e de teorias, sem que nós coloquemos em prática aquilo que nós sabemos, e muitas vezes nós perdemos o foco. Discutimos muito, produzimos pouco. Falamos muito e agimos pouco. Há muitos trovões e pouca chuva. Há muitas palavras e poucos resultados. Mas por que esses discípulos estão sem poder? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo disse: essa casta só sai com oração e jejum. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, disse que há demônios e demônios. Aqueles discípulos já tinham tido vitórias em outras causas semelhantes, mas nesta não estavam tendo vitórias. A resistência era maior. E eles não estavam preparados. E não estavam preparados, primeiro porque não oraram, segundo porque não jejuaram, terceiro porque não tiveram fé. Ah, irmãos, há fraqueza no meio do povo de Deus. Muitas vezes nós temos gigantes do saber na igreja, mas nanicos na vida de oração. Gente que tem muita luz na cabeça, mas gente que não tem o coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja presbiteriana do Brasil precisa do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos prescindir do poder do Espírito Santo de Deus. Os nossos seminários precisam do Espírito Santo de Deus. Os nossos seminários precisam de formar homens de oração. Nós podemos formar oradores, mas nós não podemos formar homens cheios do Espírito Santo, a não ser que nós levemos essas pessoas a prostrar os joelhos, a orar, a jejuar e a entender que o poder não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus. Precisamos, irmãos, de sermos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. O conhecimento daqueles discípulos não foi suficiente. E Jesus não disse: olha, se vocês conhecessem um pouco mais, vocês teriam vitória. Jesus disse: vocês não oraram, vocês não jejuaram, vocês não creram. E eu não estou de forma nenhuma dizendo que você não deva conhecer mais. Eu acho que nós conhecemos pouco. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos conhecer mais a nossa confissão de fé. Precisamos conhecer mais o nosso catecismo. Precisamos conhecer mais a nossa doutrina. Precisamos conhecer mais as verdades de Deus. Precisamos examinar com mais exatidão, com mais meticulosidade e com mais cuidado as verdades de Deus. Mas nós precisamos entender que nós nós precisamos buscar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos depender mais do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando aquele pai aflito chegou para Jesus, Jesus perguntou assim: desde quando esse menino está assim? E aquele pai respondeu: desde a sua infância. E a palavra infância lá é uma palavra grega que define desde a vida intrauterina. Eu não sei que idade tinha aquele menino, mas possivelmente já devia ser um adolescente. Eu imagino aquele menino todo arranhado, todo relado, todo machucado, com tatuagens, com marcas, com feridas pelo corpo. Eu imagino o drama de crueldade, aqueles espíritos malignos, aquela caça de demônios agia nele. E aquele pai aflito, desesperado. Há tantas pessoas hoje prisioneiras, irmãos, prisioneiras. Há muitos jovens prisioneiros. O diabo mantém muita gente ainda no cativeiro do pecado, dos vícios, da imoralidade, dos sites pornográficos, de uma vida dupla, da mentira, da vaidade, da soberba. Nós precisamos, amados irmãos, de poder para termos uma vida liberta, santa, digna do Evangelho. Jesus Cristo disse: esta casta não sai senão com oração e jejum.
Amados, as nossas reuniões de oração são sofríveis do ponto de vista de frequência, com raríssimas exceções. Temos tempo para tudo, menos para buscar a Deus. Estamos ocupados demais. Uma das coisas que mais marcou a minha vida quando visitei a Coreia foi ver como aquele povo ora. E nós estamos aqui hoje dando graças a Deus pelos 150 anos da nossa denominação, e louvado seja Deus, e temos que dar graças mesmo. Já chegamos a quase 800 mil membros. Mas a Igreja Presbiteriana da Coreia, sendo 28 anos mais nova que a Igreja Presbiteriana do Brasil, já chegou a mais de 10 milhões de membros. Quando nós celebramos o centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós éramos a maior denominação evangélica desta pátria. Hoje nós somos 0,3% da população brasileira. E damos graças a Deus pelo crescimento que temos tido, mas nós sabemos que poderíamos crescer mais, que nós devemos crescer mais, que nós precisamos crescer mais. E nós sabemos também que nós não produzimos o crescimento, que é Deus quem dá o crescimento, mas também sabemos que o crescimento que Deus dá é resultado da semeadura. É quem sai andando e chorando enquanto semeia, é que voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E eu espero em nome de Jesus, queridos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil seja despertada para orar. Nós estamos precisando de um avivamento espiritual nos púlpitos das igrejas presbiterianas do Brasil. Nós estamos precisando de um avivamento nos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos precisando de um avivamento nos bancos das igrejas presbiterianas do Brasil. Nós estamos precisando de uma visitação poderosa do Espírito Santo no nosso meio. E a minha esperança, e eu tenho certeza de que a sua, é que os dias melhores desta igreja estejam por vir. Nós esperamos isso, um tempo de visitação do Espírito Santo de Deus, um tempo de derramamento do Espírito Santo de Deus, um tempo em que os corações sejam tocados, convencidos de pecado, para chorarem pelo seu pecado e para desejarem Deus, o dinheiro, mais do que o sucesso, mais do que a saúde, mais do que as coisas do aqui e do agora. Ah, meus queridos, que Deus nos dê graça para vermos um tempo novo, de despertamento, de quebrantamento, de choro pelo pecado, de acerto de vida, de arrependimento, de mudança de vida, de crescimento na graça e no conhecimento de Cristo e consequentemente de um crescimento numérico. Agora eu gostaria que você olhasse comigo, que Jesus Cristo foi além e disse o seguinte: esta casta não sai senão com oração e jejum. Esta é uma prática que está morrendo nas igrejas históricas. Achamos que só podemos jejuar em épocas de calamidade. E será que nós não estamos vivendo uma calamidade espiritual? Será que nós não estamos vivendo uma calamidade pessoal? Será que não é hora da igreja parar e chorar pelos seus pecados, pelas suas famílias, pelos seus concílios, pelas suas igrejas? O que é jejum? A melhor definição que eu já encontrei de jejum é de um pastor batista, contemporâneo nosso, pastor John Piper, quando ele diz assim: jejum é fome de Deus. E ele diz uma coisa interessantíssima, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Significa que você come para a glória de Deus e você jejua para a glória de Deus. Se você come para a glória de Deus e se você jejua para a glória de Deus, então qual é a diferença entre comer e jejuar? E ele responde: é que quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu. Você se alimenta do pão da terra, e o pão da terra é símbolo do pão do céu.
Mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu. Não do símbolo, mas da essência. Jejum é fome de Deus. Jejum é saudade de Deus. Jejum é quando você entende que Deus é a maior necessidade da sua vida. Quando você anseia por Deus mais do que os guardas anseiam pelo romper da alva, mais do que a corça anseia pelas correntes das águas, quando na verdade a água para o sedento e torrentes para a terra seca, é desta maneira que a igreja deve ansiar pela presença de Deus. Mas por favor, vamos à terceira espiritualidade, que é a espiritualidade de Jesus. No meio desses dois grupos, os que estão no monte, veem milagres, mas não têm discernimento. Os que estão no vale, veem dor, sofrimento, mas não têm poder. Está Jesus. Diz a Bíblia que ele subiu um monte com o propósito de orar. E diz a Escritura que enquanto ele orava, seu rosto resplandeceu. Suas vestes ficaram iluminadas. A glória de Deus resplandeceu na sua vida. E porque ele orou, duas coisas aconteceram. Primeiro, o Pai o consolou antecipadamente para enfrentar a cruz. Aquela visita de Moisés e Elias tinha também o propósito de preparar o Filho de Deus para enfrentar o Calvário. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Se você for um homem de oração, uma mulher de oração, Deus há de preparar você, de consolar você, de equipar você para enfrentar as grandes lutas da sua vida antecipadamente. A segunda coisa, porque Jesus orou, não apenas o Pai o consola antecipadamente, mas porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Notem que Pedro acabara de falar uma bobagem, num crasso erro teológico, comparando Jesus e equiparando Jesus com Moisés e Elias. Jesus não se defendeu, Jesus orou, e o Pai o defendeu. Quando diz, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quantas vezes nós entramos em brigas intérminas, em discussões infrutíferas, com resultados pífios, dentro da nossa casa, dentro dos concílios eclesiásticos, dentro das nossas comunidades cristãs, e brigamos muito, e discutimos muito, com resultados tão pequenos. Se nós orássemos mais, nós discutiríamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Alguém já disse com propriedade, que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Segunda característica da espiritualidade de Jesus, amados, não é apenas oração. A segunda característica da espiritualidade de Jesus é obediência. Obediência. Notem vocês que quando Jesus desceu do monte, aquele pai aflito corre a ele, pedindo socorro e ajuda. E diz a Bíblia que Jesus cura, que Jesus liberta aquele menino escravo e oprimido. E diz a Escritura no verso 44 do texto que você tem na sua mão, que a multidão ficou maravilhada diante do que Jesus estava fazendo. E Jesus se volta então para os seus discípulos dizendo assim, fixai nos vossos ouvidos estas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Sabe o que está acontecendo aqui? Mais uma vez Jesus está sendo tentado para mudar a sua agenda, para tornar-se um milagreiro, para tornar-se um feitor de maravilhas, para atender necessidades imediatas.
E Jesus exorta os seus discípulos dizendo: não entrem nessa onda, não entrem por esse atalho, não entrem por esse caminho, eu não vou mudar minha agenda, botem isso no coração de vocês, ponha isso nos ouvidos de vocês, eu estou indo para a cruz, e desta cruz eu não vou me desviar, porque esta cruz é a esperança do mundo. Ah, amados, quando nós vemos florescer na pátria brasileira um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho para o aqui e para o agora, um evangelho apenas de milagres, apenas de curas, apenas de prosperidade, deixando de lado o arrependimento, o novo nascimento, a santificação, a salvação, a cruz, nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, precisamos erguer a nossa voz aos ouvidos da nação brasileira, conclamando o povo de Deus a voltar ao antigo evangelho, a voltar à velha mensagem da cruz. Não há outro evangelho a pregar, não há outra esperança para o homem, não há outra mensagem a ser anunciada. O que é magnífico é que diz a Escritura que Jesus Cristo está pronto a obedecer, ainda que o final desta linha seja a morte, seja a cruz. Quando você chega no verso 51 e também no verso 53, diz a Escritura que todos olhavam para Jesus e podiam ler no seu semblante que ele estava indo para Jerusalém, a ponto que quando ele chegou em Samaria, os samaritanos não acolheram Jesus, porque o aspecto do seu rosto era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É preciso que as pessoas olhem para o nosso rosto, mirem os nossos olhos, escutem dos nossos lábios, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que nós estamos determinados, se preciso for, morrer por isso, mas dispostos a obedecer a Deus e jamais mudar a nossa rota. Quando aquele pai chegou para Jesus, disse: Senhor, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Diz a Bíblia que Jesus soltou um gemido de dentro da sua alma, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? A nossa falta de poder entristece o coração de Jesus, porque nós estamos sem poder, não por falta de provisão, nós estamos sem poder por falta de obediência. E Jesus Cristo então disse: traz aqui o teu filho. Desde quando ele está assim? Ah, Senhor, desde criança. O demônio pega, o joga no fogo, o joga na terra, o joga na água, ele rilha os dentes, ele espuma, e dificilmente esse espírito deixa, sem antes deixá-lo quebrado ao chão. E Jesus Cristo, diz o evangelista Marcos, se dirige àquele espírito maligno, surdo e mudo, uma casta, diz: sai deste menino, e nunca mais voltes a ele. Aquele que dá ordem tem poder para dar ordem, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. A natureza escuta a sua voz, o vento escuta a sua voz, o mar escuta a sua voz, uma jumenta escuta a sua voz, um verme escuta a sua voz, os anjos escutam a sua voz, os demônios precisam escutar a sua voz. Nunca mais voltes a ele, nunca mais. E a Bíblia diz que o menino foi liberto, curado e devolvido a seu pai. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo não apenas tem todo o poder nos céus e na terra, mas Ele capacitou a sua igreja com poder. Está à nossa disposição, diz a Bíblia, o poder
que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Precisamos desse poder. Não apenas de falar deste poder, de conhecer teoricamente este poder, mas de vivenciar esse poder, de experimentar este poder. Os cativos precisam ser libertos. Os tristes precisam ser consolados. Os quebrados precisam ser reerguidos. Os afastados precisam voltar. Os perdidos precisam ser encontrados. Aqueles que vivem mergulhados no lodo do pecado, do vício, das mazelas, das misérias, deste mundo tenebroso, precisam ser tirados de lá. E só o Evangelho de Jesus Cristo tem este poder. Nenhuma filosofia humana, nenhuma psicologia humana, nenhuma teologia humana, nenhuma argumentação humana, nenhuma eloquência humana. É só o Evangelho da graça de Jesus é que pode tirar o homem do império das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. Eu queria terminar evocando um outro fato marcante de Jesus. Quando ele liberta um cativo na terra de Gadara. A Bíblia diz que Jesus Cristo faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para uma região íngreme, dentro de um cemitério, para libertar um homem enjeitado da família, rejeitado da sociedade, como um pária humano, que estava nu, violento, insano, possesso de uma legião de demônios, que eram 6.000 demônios. Uma legião era uma corporação de 6.000 soldados judeus, 6.000 soldados romanos. E aquele homem, cadeias não podiam segurá-lo, aquele homem perturbava o meio onde estava, ninguém passava por ali, ele era um morto-vivo, era um capacho de Satanás. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai àquele lugar e liberta aquele homem. E a Bíblia diz que ele está agora em perfeito juízo, vestido aos pés de Jesus. E acontecem coisas estranhas ali. Porque 3 pedidos são feitos a Jesus. O primeiro pedido que é feito a Jesus é o pedido dos demônios, que estão naquele homem, 6.000 demônios, dizendo: Senhor, não nos atormentes antes do tempo. Senhor, não nos mande para fora do país. Senhor, manda-nos para essa manada de porcos. Os demônios fizeram 3 pedidos, foram atendidos em todos 3. Todos 3. O que é curioso é que os gadarenos vieram e fizeram um outro pedido para Jesus: vai embora da nossa terra, não queremos o Senhor aqui, vai embora. E diz a Bíblia que Jesus atendeu o pedido deles e foi embora. Mas há um terceiro pedido, agora é desse homem curado, liberto e salvo por Jesus. Ele pediu para Jesus: Jesus, deixa-me acompanhar a tua caravana, Jesus. Onde tu fores, irei eu. Jesus, daqueles que te seguem. E Jesus Cristo diz: não, eu não vou te atender. Vai para os teus, conta para eles o quanto o Senhor fez por ti. O que me impressiona, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Por que Jesus atendeu o pedido dos gadarenos e foi embora? E por que Jesus não atendeu o pedido de alguém que ele tinha libertado e salvado? Sabem por quê? Primeiro, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Sabe por quê? Primeiro, ele atendeu para que todos soubessem que aquele homem não estava lidando com uma mente apenas adoecida. Não era uma esquizofrenia. Esquizofrenia não sai de um homem e entra em 2.000 porcos, levando esses 2.000 porcos ao abismo. Não era um sugestionamento mental. Não era uma fraqueza mental. Os demônios não são um mito, não são uma lenda, são anjos caídos, embora invisíveis, são reais, e não apenas reais, mas são demoníacos destruidores.
E há muitas pessoas que estão sendo destruídas, os lares estão sendo destruídos, a juventude está sendo destruída, e muitas vidas estão sucateadas pela ação destes demônios. Segundo lugar, sabe por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para mostrar a desproporção dos valores da cidade de Gadara. Por que Jesus agora, atendeu o pedido dos gadarenos? Para mostrar e desmascarar os valores de Gadara, que amava mais os porcos do que a Deus, amavam mais o dinheiro do que a salvação. E por que Jesus não atendeu o pedido daquele homem? Para mostrar para ele que o primeiro ambiente onde você deve ser testemunha do Evangelho é dentro da sua casa, é no meio da sua família. Eu quero terminar contando para vocês uma experiência marcante que eu tive. Há alguns anos, reverendo Silas, eu estava pregando uma formatura do Seminário Presbiteriano de Recife, Seminário do Norte. Quando eu terminei de pregar naquela formatura, um dos formandos me procurou para me contar uma experiência que tinha passado. Ele era seminarista do 4º ano, e ele tinha sido convidado para pregar numa das importantes igrejas do nosso Brasil. E como todo seminarista quartanista tem uma grande sensação de que é um grande teólogo e um exímio pregador. E então ele empacotou os seus melhores sermões e botou o seu melhor terno na mala e foi para a igreja, uma grande igreja, para uma série de conferências. E ele chegou na casa do pastor, se preparando para o culto da noite, quando de repente um fato muda a agenda desse moço. Alguém se aproxima da casa do pastor, aflita, desesperada, dizendo: pastor, precisamos que o senhor vá na nossa casa agora. Temos uma mulher endemoniada lá na vizinhança que está quebrando tudo dentro de casa, todo mundo está com medo da situação, uma pequena multidão se ajunta ao redor e próximo ao portão da casa, e está todo mundo apavorado, precisamos que o senhor vá lá agora. E o pastor calmamente disse: que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um homem de Deus preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer os joelhos, a bambear as pernas, e disse para o pastor: meu irmão, eu só vim lhe dizer que eu estou indo embora. Na verdade, ele nem conseguiu dizer isso, a voz não saía mais. O pastor pegou esse seminarista pela mão e foi levando-o para o ambiente. De longe já começaram a escutar os gritos terríveis, cavernosos, daquela mulher possessa. Quando se aproximaram da casa, uma pequena multidão apavorada ali à frente, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. O pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. O seminarista entrou na casa e se deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com o cabelo desalinhado, com os olhos vermelhos, com o rosto desfigurado. E quando ele, apavorado, viu aquela situação, antes de gaguejar qualquer palavra, a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E no chão ele ficou. E a mulher bufava ao redor dele como uma fera selvagem, e ele humilhado, quebrado. E ele me disse: a minha vida passava na minha cabeça como um filme. E eu percebi naquela hora que a minha vida estava toda errada, havia pecados, havia frieza, havia sequidão no meu coração. Eu falava de poder, mas eu não conhecia esse poder, eu não tinha experimentado esse poder na minha vida. E ele disse que aquela experiência humilhante e dolorosa demorou quase 1 hora. Quando de repente ele começa a orar, silenciosamente, talvez como Sansão agarrado nas colunas, e diz: meu Deus, eu sou teu servo, Senhor, compadece-te de mim, restaura minha vida, restaura minha alma, restaura minha autoridade, no nome de Jesus. E enquanto ele ora dessa maneira, a mulher caiu. Quando ela caiu, ele se levantou, porque diante de Deus humildade, mas diante do diabo autoridade. E ele, no nome de Jesus, deu ordem àqueles demônios para saírem daquela mulher. E a mulher ficou livre pelo nome do Senhor Jesus.
E esse formando, quartanista, ainda com a sua toga de formatura, abraçado comigo, molhava a lapela do meu paletó, me dizendo uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: Hernandes, eu entendi uma coisa, não basta ser crente, não basta ser diácono, não basta ser presbítero, não basta ser seminarista, não basta ser pastor, não basta ser calvinista, não basta ser reformado, é preciso experimentar o poder de Deus. Nós precisamos deste poder. Não poder fabricado, não poder teatral, não poder apenas de fogo de palha, não de um fogo fato. Nós precisamos do poder que emana de Deus. Quem sabe os nossos filhos poderão ver o bicentenário desta igreja, se Jesus não voltar antes. Quem sabe, amados, esta geração que se levanta há de ver um derramamento do Espírito Santo de Deus na nação brasileira. Quem sabe, dentro deste auditório, Deus levante gente aqui comprometida a se colocar a esperar e aguardar de Deus um derramamento do seu Espírito. É isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos, por isso é que nós oramos. Eu quero orar em seu favor nessa noite. Se você deseja ardentemente que essas coisas aconteçam na sua vida, que você tenha uma vida de oração, de obediência, seja revestido com o poder de Deus, onde você está, se você quer isso, levante-se, por favor, eu quero orar em seu favor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não há outro Deus. Nós não temos outro caminho. Nós não temos alguém outro a quem recorrer a não ser a Ti. Volta-te para nós, Senhor. Visita a tua vinha, visita a tua igreja, fortalece a tua igreja, vivifica a tua igreja, purifica a tua igreja, reveste a tua igreja de luz, de força e poder. Ah, Deus, em nome de Jesus, toca o coração daquele que veio aqui hoje, para que abandone os trapos do pecado, que rompa hoje com práticas de pecado, que deixe, Deus, de lado a vida árida, seca, vazia, infrutífera, e que hoje, Deus, haja um compromisso deste povo que se chama pelo Teu nome, para ser um povo que Te conhece na intimidade, um povo que ore, que jejue, que creia, um povo que obedeça, um povo que experimente a suprema grandeza do Teu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Reaviva a Tua obra, Senhor, e glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Queira se assentar, por favor.